tranquilo. Mas como que tinha? Aí me usou quinta-feira, tá tudo ali, o computador vai levar. Ainda pedi pra ela gravar, salvar um negócio ali pra mim. Ela salvou, que eu ia usar hoje. Uma boa noite a todos os presentes, a todos que nos assistem de forma online através do Facebook, aos que estão vindo a primeira vez aqui no centro, ou seja, os outros irmãos. Nós pedimos aos presentes que estão com os seus celulares e impressões livres, que coloquem na moda do mundo, para não atrapalhar a nossa energia e sintonia da espiritualidade. Vamos a alguns avisos. Nós temos um atendimento fraterno, que é uma conversa à luz da doutrina espírita, e os interessados que quiserem um atendimento podem conversar na recepção da chegada, que será direcionado aos atendentes da noite. Temos também a biblioteca para empréstimo de livros. Os interessados só conversar com o pessoal da recepção para poder fazer empréstimo. Lembrando que nós temos as aulas que é o Departamento de Infância e Juventude, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, e aos sábados às 14 horas. E também o curso do ESD, o ensino das doutrinas, ensino sistematizado da doutrina espírita, toda segunda-feira. Ao final da palestra, nós temos o passe com água frutificada. E quem quiser trazer a sua água também para frutificar, nós temos a mesinha, pode deixar a sua garrafa lá na mesa. E para nós irmos entrando em sincronia com a palestra e com a noite, eu vou chamar o Johan para ler a mensagem que nós recebemos na entrada. Boa noite a todos. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do teu mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta a sombra, quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca a treva, porque ele ilumina de dentro para fora, em jogos abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Joana de Ângeles, Gata. Para fazer a prece inicial, eu chamo o senhor Dair, e logo em seguida o Júnior fará a reflexão da noite com o tema Misericórdia do Perdão. Vamos orar. Dirigindo os nossos sentimentos, elevamos o pensamento ao Criador, Jesus, nosso Mestre, amigo maior, a espiritualidade amiga que se encontra presente, preparando esse ambiente já juntos, rogando a todos as energias, os fluidos de paz, de harmonia, para que possamos, cada um de nós, recebermos todos os benefícios que a doutrina espírita nos proporciona quando nos reunimos numa assembleia como esta. Rogamos aos amigos espirituais a proteção e o amparo, e também a inspiração para o nosso amigo, companheiro, encarregado de nos transmitir a mensagem da noite. Que sejamos todos nós envolvidos em energias
e muita paz, de luz, de entendimento e de amor. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Dá muita paz a todos e uma boa noite. Dando sequência aos nossos reflexões que fazemos todas as quintas-feiras e terças-feiras a respeito de temas do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos conversar alguma coisa a respeito do capítulo 10 do Evangelho, que tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse é uma fala que Mateus registrou, né? No capítulo 5, versículo 7. E também ele fez uma outra anotação. Ele disse, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso também é de Mateus. Então, quando Mateus registra isso, logicamente que ele está falando a respeito da necessidade que nós temos de perdoar. Muitas vezes nós pensamos que nós não temos essa necessidade. Não, eu não fui ofendido, ninguém me ofendeu, ou talvez não tenha necessidade de receber o perdão, porque eu também não ofendi a ninguém, né? E ficamos nessa. Mas, como nós somos viajores de uma eternidade, como nós já estamos nessas indas e vindas na carne, nós já nos comprometemos muitas vezes e gravemente em outras épocas. E que pela graça de Deus, pela bondade de Deus, Ele nos permite, a cada reencarnação que nós fazemos, a cada reencarnação, nós abrirmos uma página nova, esquecendo-se o passado. E abrindo uma página nova para nós escrevamos uma outra história da nossa vida, sem nos preocuparmos, sem nos perturbarmos com as nossas ações pretéritas, porque elas, por certo, nos trariam grandes embaraços, grandes problemas para nós levarmos avante o nosso processo de crescimento espiritual. Então, todos nós precisamos do perdão e todos nós temos a obrigação de perdoar. Agora, esse perdoar é para cada um de nós de maneira diferente. Muitos ainda estão naquela de que se eu encontrar a pessoa que me ofendeu, eu digo, te perdoo, está perdoado. Né? Ou, te perdoo, mas não me procure mais. Te perdoo, mas fica longe de mim. Isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão, ele tem que ser dado primeiramente a nós próprios quando erramos. Eu tenho que fazer uma análise de onde eu errei. Por que eu errei? Por que eu agi daquela forma? Analisando se eu não poderia ter agido diferente, se eu não podia ter agido com mais complacência, com mais tolerância, não no impulso, não na rispidez. Eu tenho que fazer essa análise. Aí, feita essa análise, eu vou ver os pontos que eu preciso melhorar. Como que eu tenho que fazer para melhorar as minhas atitudes? E em descobrindo isso, busco
aquele a quem eu ofendi. Busco aquele a quem eu ofendi. E falo diretamente. Como Jesus já falou, né? Quando fores ofendido ou ofender teu irmão, chama-o em particular e expõe a situação, acertando, fazendo a conciliação. Se ele não aceitou o teu pedido de desculpa, teu pedido de perdão, é um problema dele. Mas você buscou a conciliação. O que é essa conciliação? Conciliação da nossa consciência. Eu cumpri aquilo que eu deveria fazer, mas eu vou cumprir isso, eu tenho que fazer com amorosidade, eu tenho que fazer com bondade. Eu disse, mas você foi ofendido e vai tratar o outro com bondade? Sim, todos somos irmãos, nós todos estamos numa mesma caminhada e todos precisamos do perdão, porque nós somos devedores. Se nós não o fôssemos, nós não nos encontrávamos aqui na Terra. Todos nós temos contas a acertar. Todos nós. Muitos podem dizer assim, não, mas eu tenho uma vida boa, não tenho doença, não tenho problema financeiro, não tenho problema na família, eu estou de boa. Né? Mas tem contas a acertar. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós nunca sabemos. Como não sabemos o nosso passado, e a grande maioria não sabe o passado, também não sabemos o dia da manhã. Então, por isso, nós temos que nos colocar naquela posição de humildade, de subserviência e atender aos nossos irmãos equivocados, muitas vezes, que nos ofendem, com amorosidade. Por isso que Jesus falou da misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. Eu posso perdoar, não naquele sentido de eu me rebaixar, de eu me submeter a outro. Não, mas reconhecendo que se ele errou, eu perdoo, eu entendo por que ele errou, o nível de entendimento que ele estava e aceito. E convido para a recuperação, para que não faça mais. Assim como Jesus falava, vai e não peques mais. Assim nós devemos fazer. Jesus não se ofendia quando as pessoas tratavam-no com rispidez, desafiavam-no para que ele caísse em armadilhas. Ele não se ofendia. Ele compreendia que aquelas eram crianças ainda no nível intelectual e que precisavam ser atendidas. Se ele as tratasse com rispidez, haveria um tumulto, ele já deixaria de ser o que ele era. Então nós também, se ele é nosso exemplo, nosso guia, nós também temos que fazer da mesma forma, buscar atender às necessidades primeiras, a de perdoar, mas perdoar com amorosidade, com entendimento, com respeito. Né? Isso que nós devemos fazer, porque o perdão nos é necessário sempre. Né? Quando se diz assim, quando ele fala que ele diz aqui, né? Para que Deus nos perdoe, né? Eu fugi ali, perdoar para que Deus nos perdoe. Deus, na verdade, ele não tem necessidade de nos perdoar. Porque ele, entendendo a nossa intimidade, conhecendo os nossos valores ou as nossas viciações, ele sabe exatamente que agimos daquela maneira porque ainda nos encontrávamos naquele patamar de ignorância, né? E então ele não se ofende, porque ele conhece os filhos. Mas todos nós não podemos ficar empatados no mesmo nível de evolução. Nós temos que buscar sempre, a cada dia mais, o nosso progresso. Nós temos que melhorar as nossas condições. Né? E Jesus nos deu o exemplo maior de tudo isso. Né? Jesus, ele tinha os seus 12 apóstolos. Né? E um deles era
tinha um grande amor pelo Cristo. Um grande amor. Sobressaía-se até aos demais. E, por amá-lo tanto, ele, ainda preso às questões de orgulho, né? Porque era um apóstolo do Cristo, mas ainda tinha essas questões de orgulho, ele cometeu uma falha grandiosíssima, né? E ele entregou Jesus aos guardas que o buscavam, Judas Iscariotes. Ele era um dos apóstolos que mais amava o Cristo. Mas no entendimento tacanho dele ainda, tendo um orgulho, ele achou que se Jesus era o enviado, se Jesus era o rei, como afirmaram outros, né? Ele deveria tomar a posição, essa posição de rei, no entendimento deles naquele tempo, né? E ele entregou aos guardas, né? Pensando da seguinte maneira, ele disse, não, ele com todos os milagres que ele faz, com todas as coisas que acontecem, que ele faz acontecer, né? Ele facilmente vai se libertar de toda a prisão, de toda a maldade que tentarem fazer com ele, né? E aí ele assume realmente o poder. Aí ele vai estar no comando de tudo. Então, é uma visão acanhada que ele tinha a respeito do poder. O poder de Jesus estava exatamente do outro lado. Não era no orgulho, no poder temporal. Era no poder para sempre. Era a perenidade da sua doutrina que estava ali sendo exposta. E Judas, equivocado, ele agiu dessa maneira. E, infelizmente, os homens, em razão de tudo isso, sem compreender realmente aquilo que aconteceu, o maltratam, o maldizem, acham que ele é o traidor. Costuma-se, normalmente, quando alguém comete alguma injustiça com outro, diz, não, você é um Judas, né? Você é um traidor, né? Mas a traição de Judas foi em um outro sentido. Foi no sentido de querer promover o amigo que ele tanto amava, né? E, no fim, ele saiu, como se diz na gíria, o tiro saiu pela culatra, né? Deu errado. Mas, mesmo assim, Jesus, quando desencarnou, foi buscar. Por um pedaço aqui da história. Daí Judas, quando ele viu que Jesus deixou-se ser martirizado, crucificado, porque fazia parte da doutrina que ele estaria nos dando, do exemplo de submissão, de humildade, de cumprimento do dever, e não fugindo aquilo que as leis da época determinavam. Quando ele viu que Jesus passando por todas aquelas coisas, ele entrou em pânico, ele ficou desesperado, ele buscou as autoridades, inclusive, para que o livrassem daquela dor, daquele sofrimento. Mas disseram, você arrumou a encrenca, né? Você se vira, né? E ele, naquele desespero, ele buscou o suicídio, porque ele não aguentou o sofrimento que ele tinha causado para Jesus, e ele buscou o suicídio. E Jesus, quando foi crucificado, né? E sabendo que Judas também teria cometido, também não, que Judas tinha cometido suicídio, ele resgatou o amigo, porque ele entendia que não foi essa a intenção de Judas, mas ele estava trabalhando ainda com pessoas de um entendimento muito precário, um entendimento muito mau ainda, né? E que visavam simplesmente as coisas materiais, o poder temporal. E Jesus buscou Judas no seu sofrimento para consolá-lo
para reerguê-lo. E, logicamente, fazendo-o ver da necessidade que ele tinha de várias outras encarnações dolorosas, né, com doação do seu coração, do seu sentimento, para que ele pudesse se reabilitar. Então, Jesus perdoou. Jesus perdoou com amorosidade, perdoou com bondade, porque entendeu, né? Ele foi instrumento, na verdade, dessa atividade, para que Jesus divulgasse ainda mais o seu evangelho, né? Após ele resgatou Judas, apareceu para Maria de Magdala, apareceu para os seus discípulos, então confirmando aí a continuidade da vida, que a morte é simplesmente o despir-se do corpo físico e reingressar na vida do espírito. Então nós precisamos desse perdão a todo momento. Nós costumamos agir, às vezes, por impulso, né, e equivocadamente. Né. Uma outra questão que Kardec nos traz, a questão do Evangelho, né, nós observamos sempre a trava no olho o cisco no olho do outro, e não vemos a trava que está nos nossos olhos. Então nós buscamos sempre aquilo que está errado no outro, porque nós conhecemos os erros, nós ainda somos imperfeitos. Então, se eu não tivesse imperfeições, eu não iria observar a maneira que o outro fala, a maledicência, eu não ia observar a maldade que ele faz, porque eu ia entender que ele está nesse nível de entendimento porque ele ainda não procurou o seu processo de evolução. Mas nós costumamos observar o cisco no olho do nosso irmão e não observamos a trave que está no nosso olho, a nossa cegueira espiritual. E quando nós temos essa obrigação de, a cada dia que passa, nós buscarmos melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa atuação no mundo, porque fazemos parte dele e temos a nossa cota de responsabilidade. Temos a nossa cota de responsabilidade em melhorar o meio em que vivemos, o ambiente em que vivemos, para que os outros possam se espelhar nas nossas atitudes e caminharem por caminhos mais corretos. Porque aqueles que têm a possibilidade do estudo, do entendimento, têm uma visão mais aclarada das coisas, têm também a grande responsabilidade de ser exemplo, né? E é isso que nós temos dificuldade de encontrar. O perdão, em todos os momentos, é necessário. E às vezes nós pensamos, não, tem que perdoar aqueles que me fazem grandes ofensas. Não, é as pequenas coisas. Tudo nós aprendemos fazendo as coisas pequenas. Nós vamos para a escola, aprendemos a fazer A, E, I, O, U. As primeiras letras a que escrevemos. Nós não vamos aprender já de cara a fazer textos, né? Hoje nós temos que aprender devagarinho. Então o perdão é da mesma maneira. Nós temos que aprender a perdoar as pequenas falhas daqueles com quem convivemos, daqueles que nós temos as nossas relações. E essas falhas são muitas. E às vezes nós não damos importância. Diz, não, faz assim porque é jeito dele, ou ele é grosso, por isso que ele age assim. Não, nós temos que perdoar. Nós temos que compreender e ajudá-lo a se reerguer. Porque se estão ao nosso lado, a nossa tarefa é de buscar fazer a melhoria deles. Não é eu procurar simplesmente melhorar as minhas atitudes e
Eu estando bem para comigo, está tudo bem, eu não preciso ajudar os outros. Eu tenho que ajudar, porque a obra da caridade é essa. Nós temos que estar dividindo conhecimento, dividindo valores, dividindo amor, dividindo compreensão e até mesmo dividindo o nosso ouvido para que eles se digam daquilo que lhes perturba, talvez que nós possamos ajudá-los. Hilário Silva, ele relata no livro da Esperança uma mensagem em que ele diz que Luiz Borges, um rapaz, ele estava passando na Avenida São João, em São Paulo, caminhando, e de repente, naquele tumulto que é a Avenida São João, de repente ele recebeu um tiro. E aí, caído ali, né, Luiz Borges, eu falei, né? Luiz Borges, ele ia indo, era um espírita convicto, militante, e ele estava indo a caminho de um lar de uma pessoa que estava acamada, e ele precisava dar o conforto espiritual, dar o atendimento, fazer uma visita àquela pessoa. E ele passando por essa Avenida São João, de repente ele recebeu um tiro. E esse tiro, quando bateu nele, ele foi ao chão, ele caiu. Caiu e o atirador já apareceu ali, né? E a multidão também próxima já chegou e apanhou, né? Bem como a guarda municipal, já chamaram a polícia, já prenderam e ele foi imunizado. Mas o Luiz, quando caiu, ele percebeu que ele levou o tiro, mas não havia se machucado. O impacto da bala derrubou. Mas ele trazia, junto ao braço, o evangelho que ele levava para ele ler alguma página, alguma coisa reconfortante àquele doente que ele ia visitar. E a bala bateu nesse evangelho e desviou o corpo dele. Então ele não se ofendeu. Quando o rapaz caiu, que viu que a bala tinha acertado, ele disse que a bala saiu por descuido ou acidentalmente, né? Mas o Luiz, na condição de espírito, ele buscou falar com ele, né? Disse, não tem problema, não aconteceu nada, saiu por descuido, está perdoado, está tudo certo, né? Não me feriu, nada, né? Mas você não faça mais isso, não ande mais armado, não sei o quê. E o rapaz, quando ele falou daquela maneira, ele caiu de joelhos e começou a chorar. Ele disse, não precisa tudo isso, não precisa chorar nada. Mas não haja dessa maneira, andar armado. Tá? Ele disse, não, mas eu estava armado porque eu ia assassinar o meu irmão que me logrou na herança. O intuito dele era assassinar o irmão que ele logrou na herança. Aí quando ele falou isso, ele já recebeu os conselhos, logicamente, do Luiz Borges, e demoveu ele daquele propósito de cometer aquele assassinato, que ia comprometer muito mais a sua vida do que se não tivesse acontecido. Então foi providencial aquele disparo, né? E providencial a presença daquele que estava preparado, ia consolar uma outra pessoa no caso da enfermidade, e acabou consolando aquele que involuntariamente o agrediu, né? Mas ele compreendeu as razões dele e viu que naquele coração havia muita necessidade de socorro, porque estava em desespero, desesperado porque havia perdido grande parte da herança e ele queria recuperar esses valores e recuperar de uma maneira equivocada. Porque quando nós vemos a vida limitada ao nascimento e à morte, nós pensamos de maneira muito diversa daqueles que
já compreendemos que a vida continua após a vida, que já trazemos de outras eras, trazemos compromissos que devemos saldar, e que pela graça de Deus, como falei anteriormente, nós esquecemos no processo do nascimento, mas estão lá no nosso subconsciente, no nosso perispírito, registrados, para que à medida que nós vamos nos fortalecendo, vamos nos encorajando, nós vamos solucionando esses problemas. Deus é misericordioso. Ele nos dá a possibilidade de fazermos esses resgates parceladamente, em muitas parcelas. Já que nós temos a vida eterna, né, ele nos permite resgatar parceladamente ao longo de muitas existências, né? O importante é que a cada existência nós possamos pagar pelo menos um pouco, mas que não nos comprometamos ainda mais. Que o nosso entendimento seja de melhoria, né? Entendendo que a verdadeira vida é a vida do Espírito. E a grande maioria da humanidade acha que a verdadeira vida, é a vida da carne. Aí extrapolam na autoridade, extrapolam na corrupção, extrapolam nos roubos, na ganância, extrapolam em todos os sentidos. E que tudo isso Deus permite, porque mais cedo, mais tarde vai ter que acertar essas dívidas. Vai acertar pelo amor ou pela dor. Então não tem problema. Nós sabemos que na medida que nós errarmos, nós vamos ter que saldar esse compromisso. É um compromisso. E nós não fazemos evolução espiritual se nós ainda estivermos com resquícios de maldade, de atitudes equivocadas, tivermos ainda rancor, ódio em nossos corações. Então, é tarefa nossa de cada dia buscar a melhoria. Jesus já nos deu o exemplo maior de tudo isso. E nós devemos segui-lo. A necessidade nossa do perdão é premente, que quase todos nós já ofendemos alguém, já maltratamos alguém. Às vezes nós falamos uma palavra sem intenção de magoar, mas encontramos naquele coração que a palavra atingiu, ainda despreparado para receber, e olha por olhos errados, né? Você falou uma coisa, diz, mas já está falando isso por causa daquilo, porque aquilo outro, então se magoa. E nós nem sabemos que magoamos, às vezes. Mas a pessoa se magoa. Porque tem os melindres, tem o orgulho que campeia, e nós precisamos acertar. Então Jesus falou numa outra passagem lá que diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque quando nós nos encontramos ainda na carne, na nossa faina diária, nós temos a possibilidade de reconhecer o nosso erro, ou de perdoar aquele que nos ofende, para ficarmos conciliados com ele. Se um de nós desencarna, muitas vezes diz assim: não, meu inimigo morreu, estou livre dele aqui. Leva engano. Ele trouxe o seu inimigo para o mais próximo. Porque enquanto você não perdoa, enquanto você não acerta as contas, você não fica em paz com a tua consciência. Mesmo que você queira esquecer, você sempre está lembrando. Você tem um inimigo, alguém que te ofendeu, você fica pensando assim: não, mas aquele cara, ele morreu, mas agora estou livre dessa desgraça. Mas ele me fez isso, me fez aquilo. Não está livre. Ele trouxe esse inimigo para bem próximo de si. E as nossas conexões se fazem pelo pensamento. As nossas ligações se fazem pelo pensamento. E se nós pensamos no nosso inimigo, ele também, por certo, pensa de nós. E se ele é mau, se ele é ruim, se ele é vingativo,
Ele vai estar ao nosso lado, muito mais facilmente para nos perturbar. Quando ambos encarnados, a proteção da casa, a proteção do ambiente o afasta, mas desencarnado não. Se somos similares nos pensamentos, ele vai estar ao nosso lado, nos causando embaraço, nos causando problemas. Então, Jesus estava certo. Reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. E às vezes nós pensamos assim, poxa, mas se eu peço perdão para uma pessoa e ele não me perdoa, se ele me ofendeu, como é que eu fico? Vou ficar com esse problema? Eu cumpri a minha obrigação. Desde que eu não guarde mais mágoa, nem guarde ódio, nem rancor no coração, eu estou cumprindo aquilo que é determinado. Mas eu devo fazer mais. Se ele não aceita o meu perdão, se ele não compreende, eu devo fazer mais. Eu devo orar por ele constantemente. Pedir a Deus por ele, para que ele desperte, para que ele abra o entendimento, para que ele reconheça as falhas que cometeu, o erro que ele cometeu, para ele também caminhar. Porque senão ele fica preso naquela situação e não faz o processo de evolução. Então nós temos que buscar. O perdão é nossa necessidade primeira, né? Uma caridade, uma beneficência, né? Então são todas virtudes que nós temos que buscar cultivar. E Jesus nos deu o exemplo maior, né, de perdão, então vamos buscar segui-lo, né, entendendo que mesmo que a dor nos seja grande, trabalhemos a nossa intimidade, exerçamos a humildade de nos reconhecer em erro, para que possamos aceitar o perdão e dar o perdão àqueles que necessitam de nós, como nós necessitamos. Ele diz assim, se nós perdoarmos o Pai, se nós perdoarmos com misericórdia, sem dar aquele perdão com rispidez, com ódio, né? Se nós perdoarmos com misericórdia, o Pai será misericordioso conosco. Quem de nós não gostaria, quando tivermos a possibilidade de reconhecer todos os nossos equívocos, e muitos deles nos envergonharão, e diante da criatura maior, nosso Pai, se Ele nos der a oportunidade de recuperarmos aquilo que nós fizemos. O perdão de Deus está nisso. É a oportunidade que Ele nos dá de recuperarmos as nossas falhas, para que fiquemos quites. Então nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, né? E Ele é, a todo momento, porque na lei antiga era olho por olho, dente por dente. Se eu matei, eu morria. Então, nesse sentido, né? Mas Deus é misericordioso e nos faz entender que uma ação no bem cobre uma multidão de pecados. Então, se nós agirmos corretamente, com caridade, com amorosidade, com perdão, com boa vontade para com todos, né, nós vamos sanando as nossas dívidas sem a necessidade de passar por dores maiores. E se esses sofrimentos que porventura ainda teríamos que enfrentar, eles serão mais amenos, eles serão mais fáceis de suportados. Então, o perdão é necessidade premente de todos nós, né? E que Deus nos ampare e nos fortifique para que possamos agir corretamente e também, se a necessidade houver de resgatarmos através da dor, que Ele nos seja compassente. Então vamos
concluindo essa nossa primeira fase, busquemos a bondade divina, agradecendo o dia de hoje, a oportunidade de aqui nos encontrarmos, gozando de saúde, gozando de amizades, de fraternidade para com todos, certos que cada um de nós traz as suas dificuldades, mas que, amparados pelo ensino de Jesus e os esclarecimentos que a doutrina nos amplia, possamos cada dia mais estarmos preparados para contribuir com um mundo melhor, assim também preparados para enfrentarmos as nossas lutas. Pai de misericórdia, há tanta dor, há tanto sofrimento nesse mundo que ainda, pelo mecanismo da guerra, destroem-se vidas. Sabemos que aqueles envolvidos ali estão por uma necessidade kármica de resgates, mas que outros que as promovem estão comprometendo-se pelo orgulho, pela ganância, pelo poder diante das tuas leis. Oramos por eles também, Senhor, para que tomem consciência do nível de responsabilidades assumidas e que todos um dia terão que prestar contas. Se para com eles também, Senhor, compreensivo, como és com todos nós. Nós rogamos também, Senhor, por tantos irmãos enfermos, em suas angústias, outros entregues aos crimes, ainda na consciência de sono, pois que não despertaram para a realidade do Espírito. Dá que tenham discernimento nas suas ações, para não se comprometerem ainda mais. Permite, Jesus, a tua assistência para a continuidade das nossas tarefas, que as façamos em clima de paz, de harmonia, de serenidade. Que assim seja. Nós vamos passar